Oi, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, aqui nessa semana em que mais uma vez o governo chama sessões que não vão decidir absolutamente nada, porque a maioria dos deputados não estão comparecendo, especialmente os deputados da base do governo. Mas é importante a gente aproveitar aqui esse momento, essa transmissão, para conversar com vocês sobre esses dias que faltam para a eleição. São poucos dias, 13 dias que faltam para a eleição e 13 dias decisivos para o Brasil. Ontem saiu mais uma pesquisa do Ibope mostrando que a situação está praticamente parada. Ou seja, a onda que vinha a favor de Bolsonaro, de certa forma, ela está parada. Isso por quê? Porque é evidente que o exagero e as mentiras que ele vem lançando no debate são um absurdo. E o povo começou a sentir isso. Ora, eles criam um terrorismo enorme, dizendo que o PT quer transformar o Brasil numa Venezuela. Olha, nós governamos 13 anos o Brasil. E nesses 13 anos não houve, em momento algum, qualquer tentativa de criar um sistema que restringisse as liberdades do povo brasileiro, que impedisse a liberdade de imprensa ou que fizesse qualquer medida absurda contra a oposição. Muito pelo contrário, durante esses 13 anos, a oposição, a mídia, todos tiveram oportunidade de bater no governo do Lula, da Dilma, do PT e falar o que quisessem, né? E não ganharam as eleições por absoluta incompetência. Pois bem, é uma mentira dizer que o PT quer transformar o Brasil numa Venezuela. Isso não condiz com a verdade. Segunda coisa, querer dizer que a corrupção no Brasil é por conta do PT, ora, convenhamos, quem instituiu a corrupção no Brasil foram exatamente aqueles que apoiam Bolsonaro, né? É bom a gente lembrar, a corrupção começou para valer no governo militar. Quem não se lembra do superfaturamento da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, que até hoje não está concluída e que foi paga dezenas de vezes? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe das falcatruas que existiam naquela época e que só não eram reveladas exatamente pelo fato de que a ditadura militar impedia que se denunciasse as suas falcatruas. Depois tivemos o governo Sarney. O governo Sarney, que hoje apoia o Bolsonaro, certo? Foi um exemplo em que o PMDB deitou e rolou em tudo que foi sacanagem nesse país. Depois veio o Collor de Mello dizendo que era caçador de marajás e terminou do jeito que terminou, com o Paulo César Farias comandando um dos maiores esquemas de corrupção no mundo, da história do Brasil. E depois tivemos o governo Fernando Henrique, 8 anos em que o capital financeiro deitou e rolou no Brasil com as privatizações, com os esquemas financeiros que ganharam como nunca, né? Professores acadêmicos que se tornaram banqueiros e até hoje ninguém explica isso. No governo Lula e Dilma, eles atacaram de todas as formas para nos acusar de haver corrupção. Mas quem foi que enriqueceu? Os executivos da Petrobras, que não eram do PT, certo? Os donos das grandes empresas, que não eram do PT, e que todos eles foram fazer delação premiada. E nas delações dizer que a culpa era exatamente do PT. Pois bem, esses processos ainda vão ser muito detalhados e investigados. Não existem provas, são apenas delações. O que nós temos prova é as malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, certo? É a mala de dinheiro do assessor do Michel Temer, né? São os recursos que estavam na mochila do sobrinho do Aécio Neves. Essas sim são provas concretas de corrupção. Contra Lula, contra o PT, nunca se teve provas concretas além da delação. Por isso queremos dizer a vocês, nós temos clareza que são mentiras aquilo que o Bolsonaro vem dizendo na televisão, no rádio e nas redes, nessa subterrâneo dos grupos de WhatsApp, né, onde eles lançam todo tipo de mentira contra o PT e contra o Fernando Haddad. Pois bem, o que nós temos que dizer?
Nós temos que dizer claramente o que nós vamos fazer no governo. E o que nós vamos fazer, em primeiro lugar, é atacar e resolver o problema do desemprego, que aflige 13 milhões de brasileiros que estão procurando emprego e mais outros tantos de milhões de brasileiros que até já desistiram de procurar emprego. Nós precisamos gerar emprego no Brasil. E como o PT e o Haddad pretendem fazer isso? Em primeiro lugar, aumentar o salário mínimo para haver um aumento do consumo da população. Segundo lugar, baixar a taxa de juros do consumidor, que é um absurdo, só aumenta o ganho dos banqueiros. Terceiro lugar, reduzir o imposto dos pobres e da classe média, certo? Para que também haja aumento de consumo. Quarto lugar, voltar o investimento público no Brasil, colocando recursos em obras de infraestrutura e no Minha Casa Minha Vida. Portanto, esse é o nosso plano de emergência. Nós queremos de cara fazer isso. E isso o Fernando Haddad tem muita clareza do que tem que fazer. Segundo lugar, nós vamos garantir as liberdades nesse país. No nosso governo não vai haver perseguição contra nenhum grupo religioso, contra nenhuma minoria, contra as mulheres, contra os negros, de forma alguma, porque o PT é um partido que nasceu para lutar pela democracia e pela liberdade. Então, essa questão também é importante. Nós precisamos sair às ruas, gente. Sair às ruas nesse fim de semana para que a gente leve essa mensagem ao povo brasileiro. Dizer claramente o que nós pretendemos e denunciar claramente as mentiras que eles falam. Porque o Bolsonaro é um camarada que nunca produziu nada nesse Congresso, que nunca fez uma proposta substancial, a não ser o discurso histérico da segurança pública, querendo parecer que resolvendo com violência a repressão aos trabalhadores, a repressão aos segmentos populares, ele vai resolver o problema da segurança pública. Lembrem-se que ele disse que não, vou jogar panfleto dando 6 horas para os bandidos saírem da favela da Rocinha. Se não saírem, nós vamos metralhar. Essa solução não é uma solução, isso é um massacre. E é um massacre que ele pretende fazer com o povo brasileiro. Nós vamos impedir que isso aconteça votando no Haddad no dia 27. Nós precisamos fazer isso, e isso nós vamos fazer a campanha com muita energia. Por isso agora, a orientação nossa é sair às ruas, debater, conversar com as pessoas e mostrar claramente o que nós pretendemos fazer. Essa é a nossa orientação. Um grande abraço a vocês. Vamos para a rua, vamos lutar que a gente vence.